Sr. Zalman estava nos explicando o significado mais profundo do dito talmúdico que fala: apenas quem se preparou, quem se esforçou na véspera do Shabat, nos dias anteriores ao Shabat, quem correu, comprou, cozinhou, preparou, ele terá o que comer no Shabat, ele terá como se deleitar no Shabat e usufruir desse dia. Talmud fala em termos materiais, físicos, né? A linguagem cabalística no sentido mais profundo desse ensinamento, o Alter Rebbe nos disse, a mesma coisa acontece também de forma mística, somente aquele que se preparou espiritualmente durante os dias da semana para receber o Shabat. Então, quando chegar o dia especial, o dia sagrado, estará habilitado a recebê-lo, a captar a luz espiritual especial que paira nesse dia. E para isso ele nos disse que é necessário se esforçar durante a semana, se preparar, se empenhar para receber o Shabat, como a gente se empenha nos dias da semana. Então ele nos falou que é necessário embutir, colocar algo do Shabat em cada dia da semana, assim como o Shabat é elevação, santidade, conexão com o divino. Isso se obtém através de um desprendimento do campo material, de um desvinculamento apenas do físico e corpóreo para uma elevação do espírito, etc. Então, o dia do Shabat inteiro é consagrado e dedicado a isso. Durante a semana nós estamos muitas vezes imersos no trabalho, nas questões de negócios financeiras, etc., nas preocupações. Nós estamos quase que consumidos pelo mundo materialista. Então isso é mais difícil, porque nós estamos envoltos com o mundo físico material, mas mesmo assim é necessário ter momentos de Shabat, por assim dizer, nos dias da semana, ter uma amostra do Shabat nos dias da semana. E como nós já dissemos, esse momento em especial, cada dia da semana, é o momento da reza da oração, particularmente ou mais intensamente a oração matinal, que é mais extensa, mais comprida. Ela segue um roteiro especial que visa justamente motivar a pessoa a despertar seus sentimentos para com Deus, uma meditação, uma reflexão, uma conscientização, e assim segue toda a reza e oração, como nós já descrevemos em outras oportunidades, que o objetivo dela é elevar a pessoa, mesmo nos momentos que a pessoa se encontra com os pés no chão, que só os pés estejam no chão, mas que a cabeça esteja nas alturas. Então, o momento de elevação presente nos dias da semana para nós é o momento da oração. Quando se manifesta e se revela essa revelação divina que nós atraímos nos dias da semana na hora da reza, quando se revela essa manifestação, prossegue o Alter Rebbe e nos diz: Veikar Giluyu bechol yom alidei maseh mitzvot. A principal revelação dessa energia divina que nós atraímos, buscamos durante a semana, isso ocorre através do cumprimento das mitzvot. Na hora de praticar mitzvot, o ato das mitzvot faz com que essa luz divina se revele. As mitzvot que nós praticamos durante a semana pode ser o tzitzit, o tefilin, a tzedakah, assim por diante. De Talmud Torah, Keneged Kulam, na linguagem dos nossos sábios, o estudo da Torá, acima de tudo, corresponde a tudo, a todas as mitzvot. Tem uma importância e um destaque especial, o estudo da Torá se equiparando a todas as mitzvot juntas. Shehem Kulam Amshachat Giluy Helem, que todas essas mitzvot, e particularmente, especialmente, o estudo da Torá, elas produzem essa revelação daquilo que está oculto. No nosso mundo, espiritualidade está oculta, divindade está encoberta, mas através das mitzvot, através do estudo da Torá, especialmente, nós conseguimos atrair uma revelação daquilo que está oculto e encoberto para que a gente sinta e perceba isso. Então, isso que ocorre através do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, uma vez que a Torá é a sabedoria divina e as mitzvot são a vontade divina. Em outras palavras, elas fazem parte da essência de Deus, da luz divina infinita.
E essa luz divina, como nós falamos no nosso mundo aqui, ela está encoberta, porque ela é tão elevada, se estivesse de forma evidente, ela iria nos ofuscar. Por isso aqui ela fica, nós não somos e não estamos aqui capacitados de captar essa luz. Por isso essa luz produzida pela Torá e pelas mitzvot não se revela de forma evidente aqui. Mas algo disso nós podemos sentir e perceber, mesmo que por essência nesse mundo isso se encontra de forma oculta e encoberta, mas através do nosso estudo da Torá e cumprimento das mitzvot a gente atrai e faz com que isso se revele na nossa alma, que a gente sinta, a nossa alma se eleva, se espiritualiza, se energiza. Como nós falamos, especialmente através do estudo da Torá. Então, em outras palavras, aquilo que nós vimos aqui na sequência, para que a pessoa possa estar habilitada para captar, receber, absorver e incorporar a luz divina especial presente no dia do Shabat, para que a pessoa consiga no dia do Shabat até sentir prazer e deleite com a divindade, um prazer espiritual. É necessário que a pessoa se prepare devidamente nos dias anteriores, no decorrer da semana, despertando na sua alma, na hora da reza, essa sede, essa vontade, esse desejo de divindade, que depois a pessoa vai concretizar através do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Continua o Alter Rebbe, agora ele vai nos falar sobre a diferença daquilo que nós obtemos, conquistamos espiritualmente falando, a diferença do efeito produzido pela nossa reza nos dias de semana. Como nós falamos, isso é uma amostra do Shabat, também é um momento de elevação, etc. Mas mesmo assim é diferente aquilo que nós produzimos nas nossas rezas nos dias comuns em relação, em comparação com a nossa reza do Shabat. Então o Shabat é diferente em todos os aspectos, aqui ele vai nos descrever um pouco, trazendo exemplos, metáforas da diferença do efeito espiritual obtido na reza do Shabat em relação ou comparação à reza dos dias de semana. Então, isso que ele continua e nos diz, a efresh sheben he'alah, ha-he'alah shebeshabat le-he'alah shebechol shebeshat atfilah. Qual a diferença? Como ilustrar, como entender a diferença do efeito produzido, da elevação que obtemos no Shabat, em comparação com a elevação que obtemos nos dias de semana na hora da reza. No Shabat, o dia inteiro do Shabat, tudo é elevação. Nos dias da semana, a hora da reza é o momento de elevação, mas há elevação e há elevação, há uma diferença mesmo assim entre uma e outra. Entre a elevação do Shabat e a elevação obtida mesmo por quem está se empenhando, se esforçando espiritualmente durante a reza dos dias de semana. Então, na linguagem do Talmud, ele nos diz que Eino dome ben kfar shera et hamelech le ben krach shera. Não se compara o sujeito do interior, o aldeão, que vê o rei, em relação ao homem da grande cidade que vê o rei. Isso é uma metáfora talmúdica. E nós já vamos ver o significado disso. Então, uma vez que anteriormente ele já nos falou que se produz uma elevação, mesmo durante a semana, nas rezas que recitamos cada dia, mais ainda de manhã, isso é, na linguagem do Alter Rebbe, é uma amostra da elevação que pode se obter e se obtém no dia do Shabat. Então agora ele vai nos explicar que mesmo assim é uma amostra da elevação, mas essa elevação produzida pela reza nos dias da semana não é exatamente ou não é absolutamente a mesma elevação que se obtém no dia do Shabat. Existe uma diferença não só quantitativa, mas qualitativa, uma diferença essencial entre a elevação que a pessoa obtém e sua proximidade a Deus no dia do Shabat, em comparação com a elevação que ele pode obter, mesmo se empenhando durante os 6 dias de semana, na hora da oração, mesmo que ele se concentre e reze com devoção, etc. E essa diferença que ele ilustra aqui do Talmud é como a diferença entre o camponês que vê o rei e o homem da grande cidade que vê o rei. No Talmud, em que contexto isso é trazido? Quando o Talmud faz uma comparação entre 2 profetas, 2 grandes profetas nossos, mas distintos na sua categoria,
no alcance, na elevação da sua profecia. Então o Talmud nos fala que essa é a diferença entre a profecia de Isaías, se comparada, se confrontada com a profecia de Ezequiel. Vamos lembrar que na profecia de Ezequiel nós encontramos até a descrição da Merkavá, a chamada carruagem, com todos os sentidos, significados esotéricos disso, que são uma base para a Kabbalah, mas mesmo assim os nossos sábios dizem que há uma grande diferença entre a visão, a profecia de Isaías e a profecia de Ezequiel. Os nossos sábios falam, assim eles ilustram, com que se compara Ezequiel Leben Kfar Shera et Hamelech, como um camponês que vê o rei. Imagina aquele sujeito do campo, caipira, aquele homem, um homem bom, mas ele não está acostumado, não conhece a grande cidade. Lá onde ele mora, na sua aldeia, não tem prédios, tem casinhas pequenas. De repente ele chega na grande cidade e começa a ver edifícios, prédios, vilas, mansões, e de repente ele se aproxima mais e vê o tamanho do Palácio Real. Ele fica completamente pasmo e totalmente deslumbrado. Isso deixa ele por completo impressionado. Então assim se descreve Ezequiel. Ezequiel é chamado na sua profecia como camponês, entre aspas. Por outro lado, Yeshayahu nos diz o Talmud, com que Isaías, com que ele se compara? Leben Krach Shera et Hamelech, como o homem da grande cidade que vê o rei. O homem da grande cidade está acostumado com os prédios, com os grandes edifícios, ele conhece o palácio, ele não fica deslumbrado, acostumado com isso, inclusive ele vê o rei com uma certa frequência. Então, continuando a elaborar essa metáfora, então se diz o seguinte: o camponês, uma vez que ele é simplório, ele é tão simples, e pelo tipo de trabalho que ele faz, a cultura limitada que ele tem, etc., a vidazinha que ele leva na aldeia. Então, quando ele chega na cidade, na capital, e ele vê a grandeza do rei, e vê as carruagens, e vê o palácio, ele fica totalmente perdido, ele fica totalmente impressionado, deslumbrado por completo. Não é? Ele se anula por completo. Ele achava que grande é a casinha do seu lado lá na aldeia, e de repente ele vê que tudo lá não é nada em relação ao que ele está percebendo aqui. Então, o contraste daquilo que ele conhece, está habituado com o que ele está vendo, é tão grande que isso anula ele por completo. Já o homem da grande cidade, ou os ministros que estão habituados, conhecem o palácio, estão habituados com o convívio com o rei, então eles não ficam tão impressionados nem pelo tamanho do palácio, nem pela beleza da carruagem, etc. Isso não impressiona e não deslumbra eles. Por outro lado, a vantagem deles, podia-se pensar, quem fica mais deslumbrado, impressionado é o camponês, será que então ele valoriza e admira mais o rei? Se diz não, esses ministros, esses que são próximos, já que eles conhecem a grandeza do rei, então a anulação deles diante do rei é muito mais profunda, é muito mais consciente, diferente do camponês que, puxa, que coroa bonita, não é? Que brilhante, mas ele não está captando a essência do rei. Já os ministros ou aqueles próximos da corte, do séquito, esses sim sabem admirar o rei pelas suas qualidades de uma forma muito mais profunda e elevada. Então aqui nós temos uma vantagem em cada um. A vantagem do camponês é que essa visão deslumbra ele, impressiona ele, causa um forte impacto sobre ele, não é? A visão do rei, quando ele chega no palácio. Mas por outro lado, aquilo que ele capta é por demais superficial, externo. Ele não captou aqui a essência do rei, a verdadeira grandeza do rei. Em contraste com isso, o homem da grande cidade, ou o ministro aqui no exemplo, é o oposto, o inverso. Ele tem consciência da grandeza do rei e da real grandeza do rei, mesmo que por estar habituado ele não fica tão impressionado e deslumbrado ao ver o palácio, ao ver a corte, ao ver o próprio imperador. Não é a visão superficial do rei que impressiona e marca ele, mas por outro lado ele conhece a grandeza do rei pelas suas qualidades mais profundas, e é isso que marca ele e impressiona ele. Então aqui nós falamos, seguindo esse exemplo no Talmud, ele fala que Ezequiel tem uma grande profecia elevada, etc. E nós vemos a própria reação de Ezequiel na sua profecia, que ele ficava totalmente deslumbrado. Em Isaías a gente não nota
tanto deslumbre e impressão, mas na verdade aquilo que Isaías está captando é algo mais elevado e mais profundo. Então nessa metáfora trazida pelo Talmud, Ezequiel equivale ao camponês e Isaías equiparado ao ministro, e nós já vamos ver o que isso significa no nosso contexto em relação ao Shabat.